Renovação e Transparência, que são um grupo político que ajudou a fundar o Corinthians. Então, tem nosso apoio sim, mas a partir do momento que tiver renovação e transparência na sua parte administrativa, mas só do senhor ter essa dúvida, se terá ou não um grupo político chamado Renovação e Transparência na parte administrativa, para nós é muito decepcionante, não ser a volta dessas pessoas que ajudaram a fundar o Corinthians. Então, para a gente falar em recomeço hoje, presidente, esse grupo político Renovação e Transparência não pode estar mais administrando absolutamente nada aqui dentro do Corinthians. A questão é que o estatuto tem que ser mudado, tem que ser evoluído. Eu entendo. E se eu tiver qualquer dificuldade em administrar o Corinthians, porque alguém não vai me deixar, eu vou falar para vocês, vou falar para a imprensa, vou falar para a torcida, e nós estamos conversando sobre a minha empresa, tem 3 empresas, acredito eu que deve chegar mais uma empresa aí, e nós estamos trabalhando em cima disso. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Bora aqui para a entrevista coletiva do Osmar, eleito presidente do Corinthians. Ele falou se o Memphis fica ou não, ou sai. Ele falou se garante ou não o Fabinho Soldado. E o Ale, presidente da Gaviões, meteu o dedo na cara dele ali, hein? Vamos lá e depois eu dou minha opinião, beleza? Lili Nascimento, da ESPN. Primeiramente, parabéns pela eleição. Serão 14 meses, né, de mandato até o final de 2026. Há uma lista de problemas a serem resolvidos, ao mesmo tempo que o Corinthians tem que olhar para dentro do campo também. Gostaria de saber, em tão pouco tempo, né, que o senhor tem pela frente, esses 14 meses, nesta lista de prioridades, o que pode ser feito, o que pode ser solucionado agora que o senhor foi eleito presidente do clube. Obrigada. Então, essa lista é extensa, como você disse, realmente é muito extensa. Então, nós estamos pegando do maior problema para o menor problema. Nós já identificamos vários problemas e todos eles têm muitas prioridades. Porém, quando você vai fazer uma gestão, você pega daquela dificuldade maior para a dificuldade menor. E é isso que nós estamos trabalhando. A dificuldade maior hoje é o financeiro, né? Nós estamos organizando e temos certeza absoluta que em breve nós podemos melhorar a situação. Eu continuo ainda dizendo para vocês que em curto e médio e longo prazo, até incrementei um curtíssimo aí, porque é quando a gente fica correndo atrás, né, do problema. O ideal seria a gente correr na frente, organizando e montando as metas e cumprindo as metas, né? Então, essa é a grande dificuldade que nós passamos nesse momento, mas a gente está conseguindo já, nós estamos conseguindo planejar alguma coisa para o futuro já. A partir de setembro, outubro, nós já temos identificado um processo para a gente melhorar. O grau de dificuldade realmente é durante esse ano todo. A gente tem um grau de dificuldade enorme, porém, o que a gente está dando atenção especial é para o futebol, como vocês já entenderam. A gente conseguiu colocar muitas coisas em ordem no futebol e nós vamos crescendo e organizando todos os departamentos, principalmente o financeiro no futebol, né? Nós já conseguimos pagar as premiações atrasadas, fizemos o primeiro pagamento, fizemos o segundo hoje, se não me engano aconteceu já, porque ficou planejado para hoje, e nós íamos pagar a segunda parcela hoje, e nós temos a outra parcela vencendo daqui 30 dias ou 35 dias, não tenho esse número exato para passar para vocês. Ele vai, em algum momento, ele também vai falar que as portas estão abertas para quem querer oferecer oferta. E isso eu acho que foi uma indireta para o Castro, que, se ele quiser levar aquela proposta de 5,5 bilhões. Boa noite, presidente. Aqui Bruno Cassucci, do GE. Primeiro, parabéns pela eleição. Presidente, falando a respeito do departamento de futebol, eu tenho duas questões sobre o mesmo tema. O senhor pretende colocar um diretor estatutário à frente do departamento e o Fabinho Soldado, ele segue como gerente do Corinthians agora que o senhor está eleito? Obrigado. Nesse momento não tem diretor de futebol, não terá diretor de futebol nesse primeiro momento. O Fabinho Soldado continua, ele está mostrando dentro do que eu vi, que eu acompanhei, que eu analisei, um trabalho bom dentro do que eu entendo de gestão, está sendo. Alguns ajustes nós já fizemos, ele está sempre pronto a atender aqueles ajustes que é necessário, então
eu acredito que se ele do jeito que ele está comprando a nova filosofia de trabalho, que é contratações, como eu disse, dentro da possibilidade do Corinthians, ele entendeu perfeitamente, e nós vamos dar sequência a esse trabalho. Então eu digo para vocês que o Fabinho Soldado, ele se adaptou, ele encaixou dentro daquilo que a gente pensava, e a vida é assim, nós temos que ir organizando, melhorando. O que era bom no passado não serve para o presente muitas vezes, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que organizar, e é isso que nós estamos fazendo. O Fabinho Soldado está participando, está trabalhando dentro daquilo que nós estamos estabelecendo daqui para frente. Boa noite, presidente. Daniel Kepler, Central do Timão. Durante a sua gestão interina, que vem durando aí desde meados de maio, aproximadamente, existem algumas críticas por parte da torcida em relação à prestação de contas, porque muitas pendências ficaram da gestão Augusto Melo, em relação ao relatório da Ernst Young, por exemplo, que já se sabe que houve um acordo, em relação às próprias finanças, porque só tem 2 balanços publicados. Agora, eleito até dezembro de 2026, o senhor pretende fazer um trabalho de prestação de contas para poder informar o torcedor sobre que situação o senhor pegou na presidência quando recebeu ela do Augusto Melo, até para a gente poder ter uma base, nós, né, a imprensa, a torcida, ter uma base de como o clube estava e do que foi feito desde então? Obrigado. Então, quanto à prestação de contas, nós fizemos já o primeiro trimestre, já apresentamos para o Conselho Fiscal, nós fizemos uma prévia no CORE, né, para mostrar como a gente estava preparando as contas, para demonstrar perfeitamente como que elas estavam e que elas estão no primeiro trimestre. Nós já fechamos o segundo trimestre, que chega ao mês 6, né? E também, só que aí não fizemos uma prévia no Conselho Fiscal, ou melhor, no CORE, porque a primeira prévia, o primeiro trimestre, o CORE concordou e disse que está muito bem estabelecido, está muito bem colocado, da melhor forma possível. E aí, o que nós fizemos? Fizemos o segundo trimestre, e agora a gente entra no segundo trimestre, a gente pega uma parte pequena da gestão, que eu estou à frente, e a gente já dando sequência a este próximo trimestre seguinte. Nós vamos colocar assim no site. O associado, o conselheiro, o torcedor, pode ter certeza que tudo o que nós vamos fazendo, nada será escondido, será colocado tudo abertamente para todos conhecerem a forma que é. Também, vamos ver se vai fazer mesmo, né? Que não foi, o Augusto falou que ia fazer, mas não fez. Existe uma data no Estatuto, que diz que tem que ajustar o orçamento para o semestre seguinte, mas não foi feito isso, tá? E nós estamos, depois de passar dessa situação, a eleição e tal, o Conselho deve marcar, nós já estamos com ele praticamente pronto, e o Conselho deve marcar, então, uma reunião para a gente fazer a aprovação do ajuste orçamentário. O relatório da Ernst Young, nós já fizemos alguns pagamentos e já está praticamente à disposição. Então, acredito eu que o mais breve possível nós vamos colocar à disposição. Boa noite, Osmar. Perdão, Silvestre da Gazeta, aqui à sua esquerda, presidente. O senhor está tendo que equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, talvez o mais valioso seja o prato da questão financeira, e dentro disso o senhor acabou de dizer que prato nisso, hein, parece pessoal? que pagou já o que estava atrasado da premiação. Especificamente, pagou também para o Memphis, e a questão das luvas, e o Corinthians corre o risco de perder Memphis Depay? Então, o valor que tem agora para acertar com ele, nós, em princípio, nós falamos com o staff do Memphis e nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né, um planejamento de pagamento, e nós estamos já conversando, isso aí está adiantado de conversa, para a gente poder pagar isso aí também. Tá? Então, o valor estabelecido lá era um valor alto naquele momento, não tinha o recurso para isso, então nós pedimos que a gente parcelasse, e nós estamos negociando o parcelamento em quantas vezes vão ser. Quer mais?
Se o senhor corre o risco de perder o jogador. Não, hipótese alguma. Está sendo conversado, ele está feliz. Conversei com ele, inclusive hoje, passei lá, bati um papo com ele assim rapidamente, mas ele está feliz, todo contente, se preparando. Perguntei se ele, como é que está a situação da recuperação dele. Ele falou, estou a todo vapor, fica tranquilo que nós estamos se recuperando. Presidente, aqui atrás. De onde? Aqui, à sua direita. Tá bem. Bianca Molina, TNT Esportes, parabéns pela eleição. Presidente, voltando na primeira pergunta sobre a lista de prioridades dentro desse momento complicado que vive o Corinthians, como está nesse momento a questão do transfer ban? O Corinthians fez uma terceira proposta para o Santos Laguna, obteve já uma resposta. Caso essa resposta ela venha a ser negativa, que esforços em termos de angariar novas receitas o Corinthians está fazendo? E se me permite uma rápida, nesse pagamento de premiação, o futebol feminino também entrou no pagamento de hoje? Obrigada. Sim, o feminino está incluso, então todo o pagamento que se faz também o futebol feminino, tá bom? Então nós estamos acertando toda a questão do futebol como um todo. Quando a gente diz assim, futebol seria feminino e masculino. Tá bom? O feminino, como todos vocês sabem, ele foi premiação da Libertadores do ano passado, que estava também pendurado e que não tinha sido acertado ainda, mas também o feminino está sendo acertado, tá bom? E quanto a transfer ban, nós fizemos, na verdade, oficialmente nós fizemos mais do que 3, mas nós fizemos 3, ou melhor, extraoficial nós fizemos mais do que 3. Oficialmente nós fizemos 3, é exatamente o que você falou. E todas as 3, nós também tínhamos entrado na FIFA por uma questão do RCE, aconteceu a questão do RCE, que nós tínhamos dificuldade também, né? A FIFA entendeu e falou com o Santos Laguna, e o Santos Laguna já respondeu para a FIFA e apresentou lá as propostas que nós fizemos. Então nós estamos aguardando, porque negociar com o Santos Laguna, eles não quiseram abrir negociação, né? Nós tivemos dificuldade em virtude deles terem tentado negociar anteriormente, não conseguiu, então eles não quiseram negociar. Acabaram conversando conosco. Eu tive a oportunidade de falar com o escritório que administra o Santos Laguna, que é um escritório que administra 3 clubes de futebol aí, tá? Eu tive a oportunidade de conversar com eles e pedir também que eles nos ajudassem a resolver esse problema. Então, o problema hoje está dentro da FIFA, o parcelamento nosso está dentro da FIFA, não depende mais do Santos Laguna nesse momento, está dentro da FIFA. Se a FIFA amanhã entender que nós temos que pagar tudo, temos que correr atrás do dinheiro e pagar, não tem jeito. Agora, esse recurso nós não temos à disposição, mas estamos trabalhando em 3 frentes para a gente conseguir a diferença de recursos, né? Só para vocês entenderem, todo mundo está falando em 33,5 milhões de euros, né? Na verdade não é isso, é muito mais do que isso. Não é de euros, é de reais. Porque nós Ele errou ali, temos normal. cruzap aí de mais 18%, entendeu? Uns 41 milhões de reais que o Corinthians tem que pagar, porque sempre que você paga, tem que pagar o imposto também, entendeu? Por 1,8 aproximadamente. Tá? Então, na verdade, o valor, se fosse só os 33, só entre aspas, né? Se fosse só os 33, o Corinthians tinha recurso, mas tem mais 8 milhões aí para a gente pagar de impostos, para que a gente possa mandar o dinheiro para frente. Tá bom? Então, na verdade, 40 milhões, tá? Uns 41,5, mais ou menos. O Marcão da TV Rádio, Marcão da Fiel. Presidente, o senhor está agora assumindo definitivamente a gestão corintiana, e a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: vivemos um caos financeiro, como o senhor pretende manejar essa nau que está entrando água por tudo quanto é lado, financeiramente falando, para que o Corinthians consiga atracar no porto de forma segura e manter, né, o Corinthians onde ele deve estar e buscar o crescimento do clube? Então, como eu disse anteriormente, a gente tem que distanciar a receita da despesa, né? Então, distanciar a receita, jogar para frente. Nós temos alguns negócios rodando,
na roda, como se diz, né? Andando. Então, nós precisamos fazer isso, fazer com que a gente busque recursos, porque só antecipar dinheiro não é bom. Né? Nós acabamos fazendo. Tenho muitas críticas, tá? Eu mesmo não gostaria que ele ganhasse. Me surpreendeu a entrevista dele. Vocês vão ver ainda que ele vai falar. Ele vai falar da renovação e transparência, e o Ale vai meter o dedo ainda na cara dele ali, ele dá uma amarelada pro Ale, um sorriso meio falso. Mas eu gostei da entrevista, cara, como um todo, assim. Eu nem sabia que ele era uma pessoa tão bem capacitada, com várias empresas. Ele não adiantou dinheiro, o Augusto adiantou, os outros, ele não adiantou dinheiro. Então, não sei, cara, tô meio confiante aí. Fazer o quê? O que a gente tem. E eu tô confiante. Posso estar sendo enganado de novo? Posso, eu sou enganado sempre. Mas, cara, eu tô confiante. Fazendo algumas antecipações necessárias daquele momento que precisamos passar por isso. Não teve jeito, não tinha como fazer, não tinha outra alternativa. Né? De uma forma ou de outra tinha que antecipar. Nós antecipamos, só que a gente não gostaria de antecipar mais. Nós gostaríamos de fazer com que os recursos entrassem naturalmente para a gente resolver a questão. O grau de dificuldade é muito grande, mas para isso é necessário a gente fazer esse trabalho aí, de buscar novos recursos. Você pergunta como? Trabalhando as empresas que queiram vir conosco, melhorando o relacionamento, melhorando a diferença que eles pagam hoje, melhorar esse valor, buscar da melhor forma possível crescer essa receita. Então, nós estamos trabalhando aí em várias frentes, tem mais outras frentes que devem vir a acontecer a partir de agora, e o que nós temos que buscar é isso, é distanciar a receita. As despesas, ela estava numa velocidade muito maior do que ela está hoje. Nós já conseguimos estancar um pouco das despesas, então ela vem segurando um pouquinho. Nós conseguimos lá no futebol, para você ter uma ideia, nós diminuímos por volta de 3 milhões, só que nós tivemos que contratar um jogador, e aí esse valor de 3 milhões acabou fazendo com que nós ficássemos com um valor menor aí, tá? Mas é necessário talvez fazer algumas outras contratações dentro da possibilidade. Pagando muito caro, igual estavam pagando, não vai acontecer, tá? E eu vou aproveitar melhor a base. Hoje nós finalizamos o contrato, na verdade, do André Luiz. Luiz é ótimo jogador, em primeiro, segundo volante ali, de ótima qualidade. Todo mundo tá vendo, já tem conhecimento, né? Fizemos outros contratos e a gente está fazendo contratos por metas agora. Antigamente a gente fazia um contrato com valor, hoje tem metas. Então o jogador, se ele for da base para o profissional... Gostei muito desse modelo de contrato também, tá? Presta atenção, gostei muito. Ele já tem um crescimento do salário dele. Se ele for relacionado 2, 3, 4, 5 vezes, também ele já tem um crescimento de valores. Então, eu acredito que, através da base, é que nós vamos resolver o problema do Corinthians. Nós organizamos muito a base, já está dessa forma, e acredito eu que, com vários jogadores que estão crescendo, que estão se formando aí, e tem outros jogadores na base ainda que vão crescer e que vão para o profissional. Presidente. De onde? Aqui, à sua direita. Direita? Isso, tudo bem? É que o reflexo aqui da luz não deixa eu ver quase. Tá bom, tá que estou vendo agora. Lívia Camilo, do El Sport. Parabéns pela eleição. Bom, a minha pergunta ela vai direcionada para a sua gestão. Você já acabou perdendo o seu superintendente jurídico, né, uma vez que ele foi eleito para o Conselho Deliberativo, a vice-presidência, Leonardo Pantaleão. Essa mudança a gente já pode esperar, né, no departamento jurídico. Se você já tem um nome em mente que deve assumir essa cadeira, e se a gente pode esperar mais mudanças na sua gestão, seja estatutária ou de gerência. Sim, muitas mudanças virão aí. Nós estamos planejando já essas mudanças. Nomes não tem ainda, nós vamos verificar quem tem competência para usar determinadas funções. Quem tiver competência vai ficar conosco. Pode acontecer alguma falha de eu colocar alguma pessoa, ela não ir bem naquele departamento. Eu acho que todo mundo tem uma questão de conhecimento em alguma coisa, né? Então nós vamos dar uma olhada, vamos colocar, se estiver funcionando vai continuar, se não estiver funcionando não vai continuar conosco. Então é uma maneira de você administrar de forma profissional.
ter pessoas profissionais. Eu disse para você, e no primeiro momento, aproveitar as pessoas que estão aqui conosco e verificar se nós podemos aproveitar nessas funções que nós temos pré-estabelecidas aí, que nós vamos trabalhar, cumprindo sempre o estatuto. Muitas vezes você fala, pô, mas não tem que cumprir o estatuto? Tem que cumprir o estatuto. Faz parte, o presidente do Corinthians, ele tem que cumprir. Tem várias funções estatutárias que vão ter que ser cumpridas. Naquele primeiro momento nós não cumprimos, evidentemente, porque não havia essa necessidade, mas agora para frente, como presidente eleito, eu tenho que cumprir todos os pontos estatutários e é isso que nós vamos fazer. E se as pessoas não estiverem funcionando, como eu disse, não continuarão. Presidente, Rafael Jacobucci, da Rádio Cracknetter 17, boa noite, parabéns pela vitória. Até em cima da pergunta da Lívia, né? Antes da votação, teve uma faixa das organizadas contra nomes da Renovação e Transparência na sua gestão. Agora. Isso será feito, de fato, até porque as lideranças estão presentes aqui na bancada, isso já foi conversado, terá nomes da Renovação e Transparência na sua gestão? Presta atenção que essa resposta dele vai fazer no final da entrevista o Ale colocar ele contra a parede e ele dar uma amarelada. Presta atenção. Obrigado. Eu não posso falar para você se vai ter nome, se não vai ter nome, que eu não sei. Se tiver alguém competente, não sei se tem. Se tiver, não vejo problema nenhum em ter uma pessoa que já foi, que deixou de ser, não sei. Não sei disso. Eu quero pessoas competentes. As pessoas principais que estão trabalhando conosco hoje têm que ser pessoas que queiram administrar daqui para frente, do jeito que tem que ser. Eu não sou dono da verdade, mas uma coisa que eu sei administrar. Eu administro minhas empresas faz tempo e elas vão muito bem. É isso que eu queria colocar para vocês. Eu fico muito magoado quando alguém vai lá e fala que precisa ter uma pessoa 24 horas dentro do Corinthians. Eu tenho empresa em Manaus, gente. Cada vez que tem um problema lá em Manaus, eu tenho que pegar um avião daqui, ir para Manaus, resolver o problema e volto. 4 horas para lá, 4 horas para cá. Eu tenho que ter gente competente lá. Tem que ter CEO lá, que funciona. E é aqui que a gente quer fazer a adaptação para cá. Eu estou gostando muito das respostas deles. Muito empresa. da resposta deles, de verdade. Emocional tem. Isso fica lá no futebol. Mas todo o restante da estrutura tem que estar funcionando perfeitamente. Não dá para ser assim, do jeito que, põe ali porque é meu amigo, porque é... Esquece, isso não vai acontecer. Ou vai rodar, ou não está junto. É isso que nós entendemos que tem que ser. Nós entendemos que é melhor para o Corinthians. É gestão. É pessoas competentes, capazes. Então a gente diz o seguinte, é bom para o Corinthians? É bom. Vai continuar. Presidente, aqui à sua direita. Lucas Bolfer, TV Alomado Alvinegro. Bom, com base nessa última resposta que o senhor deu, então a gente pode descartar que o Corinthians deve ter um CEO durante esse tempo? O senhor pretende fazer você a administração e não colocar alguém junto para auxiliá-lo durante esse tempo, seja para responder, seja os diretores estatutários ou os contratados, né, executivos? O senhor vai fazer toda essa gestão durante esse tempo e não vai ter nenhum CEO, é isso? Não, você não entendeu. Não é nada disso. O Corinthians poderá se ter o CEO, dependendo da área que ele ocupar. Falou, que vai então, ter por CEO. exemplo, pode ter um CEO como já tem, né? Hoje já tem uma pessoa que, como se fosse o CEO, mas aí não está bem estabelecido, lá na Arena. Já está trabalhando, faz tempo que vocês não tomaram conhecimento ainda, já está trabalhando desde o começo da minha gestão, está lá trabalhando, depois eu vou passar a apresentar eles para vocês entenderem que já está trabalhando lá faz um bom tempo. O nome dele, o primeiro nome é Arnaldo, tá? Arnaldo Garcia. Ele já está na Arena já há algum tempo. Está trabalhando, está fazendo análise crítica, análise de todos os processos, para a gente poder melhorar. Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, hoje, lá na Arena, quando a gente tem uma partida de futebol, lá tem uma arrecadação. Aí vocês veem lá. Posso aqui dizer de um jogo aí que nós tivemos 3 milhões e 50 de arrecadação. No final, ficou 1.850.000 para o Corinthians.
Tá? Então, essa despesa aí, nós estamos fazendo análise crítica dessa despesa para verificar quanto é. Pô, que legal nós que ele está podemos vendo baixar. isso, cara. Aí vocês pensam, vocês fizeram uma análise crítica do quê? Nós fizemos também um benchmark com os principais arenas do mundo e também saber qual era a faixa de percentual que se gasta por aí. Então, para você ter uma ideia, tem arena de 30%, tem arena até 38%. O nosso é 46%. Então, imagina aí, 46% de gasto daquilo que nós arrecadamos. Então, é necessário fazer mudança aí? Sim. E nós já estamos fazendo. Essa mudança está sendo feita para que a gente possa diminuir custo. Então, quando você fala em diminuição da despesa em relação à receita, é isso que já está acontecendo. A gente está fazendo já na arena. Tá? E aqui também no clube nós estamos fazendo departamento de compras, departamento de marketing, departamento de comunicação, todos eles nós conseguimos baixar recurso, baixar a despesa, diminuir o custo. Entendeu? Então, é um trabalho que é assim. Vai ter CEO aqui no Parque Zoológico? Vai ter. O Fabinho Soldado, o que é lá? Além de ser o executivo. O que é o executivo? É que muita gente fala assim, pô, o CEO não é o executivo. É o executivo. Ele é o CEO de lá. Ele é o executivo de lá. Você entendeu? Então, nós já temos um executivo lá, temos outro na arena, e vamos estabelecer um aqui também. Então, nós precisamos do seguinte, o Corinthians não é tão pequeno assim como vocês pensam, que uma pessoa sozinha consegue resolver os problemas do Corinthians. Não resolve. Tem que colocar pessoas competentes no lugar certo. E ele está falando, poder, cara, ele está falando o que eu gostaria de ouvir. E assim que não vamos Pode fazer. Pode estar me enganando, igual eu falei, mas está falando. Então, vamos botar assim, vai ter o CEO aqui, que já tem um na arena, e também já tem um também lá, que é o executivo, que também é um CEO. Tá? Presidente, que eu ali aqui, presidente do Gaviões da Pela Torcida, parabenizar aí essa vitória, né, nessas eleições. E, com toda a certeza do mundo, o apoio, como nós corintianos, virá para o senhor, mas a gente ouviu muito aqui o pedido de apoio, renovação, né, recomeço, na verdade, não vou nem falar renovação, né, recomeço. E o que nos preocupa é essa dúvida sua em relação a trazer grupos políticos, renovação e transparência, né, para ajudar na parte administrativa do Corinthians. Eu acho que para ter um recomeço, um verdadeiro recomeço no Corinthians, acho que o mais importante é você não trazer essas figuras, renovação e transparência, que são um grupo político que ajudou a fundar o Corinthians, para que o senhor tenha essa ajuda administrativa para, enfim, para tocar essa nave gigantesca chamada Corinthians, né? Então, tem nosso apoio sim, mas a partir do momento que tiver renovação e transparência na sua parte administrativa, infelizmente, os protestos não irão cessar. Infelizmente, nós vamos aqui pensar que o Corinthians, né, todos nós pensamos que o Corinthians vai começar a respirar, oxigenar, mas só do senhor ter essa dúvida, se terá ou não um grupo político chamado Renovação e Transparência na parte administrativa, para nós é muito decepcionante, e espero que, como o senhor falou, o senhor não fez ainda seu grupo, né, político que vai ajudar a administrar o senhor nessa nave gigantesca chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, o nosso apelo aqui como corintiano, que a gente conhece bem a cabeça do corintiano, 99,9999 não quer a volta dessas pessoas que ajudaram a fundar o Corinthians. Então, para a gente falar em recomeço hoje, presidente, esse grupo político, Renovação e Transparência, não pode estar mais administrando absolutamente nada aqui dentro do Corinthians. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que figurinha carimbada, como disseram aí, não terão na administração. Tá? Pode ficar tranquilos que não terão ninguém com figurinha carimbada que já trabalhou aí no passado, não terá nessa gestão. Tá bom? Pessoas que foram, por exemplo, a gente tem vários grupos aqui que estão trabalhando conosco hoje, várias chapas, né, que já foram uma vez ou outra lá no passado. Não dá para você dizer para você o seguinte, a chapa, por exemplo,
15 que já foi, a 82 que já foi. Eu fui o único que não foi ainda da administração anteriores, né? Mas acho que tem outros aí também que não foram, né? Mas tudo bem. Eu digo para você o seguinte, figurinha carimbada, como perguntaram esses dias para mim, eu também vou ser repetitivo aí, não participarão da gestão. E também, lá para você ter uma ideia, várias coisas estão sendo melhoradas lá na Arena. Se vocês tiveram oportunidade de ver, o Fabinho Soldado, juntamente conosco, nós tomamos várias ações para que a gente pudesse melhorar vários processos de lá. Depois eu vou passar para vocês os processos aí, que fica muito longo para a gente falar sobre esses processos, tá? Depois a gente conversa à parte. Presidente, boa noite. Pedro Ramiro, da Record. E até pegando esse gancho de Arena, há quem acredite que o contrato da Neoquímica Arena é muito defasado, muito abaixo do que o Corinthians deveria receber. O senhor avalia dessa forma também, e o senhor avalia fazer essa troca? E ainda falando sobre a Arena, também o mesmo acontece com relação à empresa que administra o estacionamento. Em que pé está essa mudança de empresa? Então, veja só, vou falar primeiro sobre o estacionamento. Estacionamento, nós tínhamos aí 4 empresas que estavam interessadas, e nós fizemos, vários outros clubes já começaram a fazer a mesma coisa. Nós fizemos por envelope, fechado. Então tem comentários aí de que alguém veio aqui para poder mexer no estacionamento do Corinthians. Negativo, nada. Envelope fechado. Foi aberto esse envelope para poder verificar qual a empresa que ganhou. A empresa foi levada para o compliance, novamente. Você sabe que nós temos 2 compliance aí, né? O compliance aqui do clube e o compliance da Arena. Né? Lá nós temos um outro compliance. Então, nós fizemos primeiro o compliance aqui do clube, passou, colocou-se no envelope e foi para o compliance da Arena. Tá bom? Aprovando, a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu com o estacionamento. Já tem uma empresa que ganhou, só que esse nome não pode ser, enquanto não passar pelos compliance, não pode vir a público. O name right, sim. Tem principalmente o valor que você disse que cai em setembro, né? A partir do 1º de setembro. Nós estamos conversando sobre o name right. Tem aí 3 empresas, realmente, já havia até um comentário na imprensa que tem 3 empresas, acredito eu que deve chegar mais uma empresa aí, e nós estamos trabalhando em cima disso, para que a gente possa trazer um valor muito maior do que esse que está aí. O valor está baixo, tá? Ele foi feito lá atrás, era bom naquele momento? Era. Todo mundo elogiou, tal, a própria imprensa elogiou, os torcedores elogiaram, os associados elogiaram, os conselheiros elogiaram naquele momento, mas depois passou. Não é bom hoje mais. O valor aí está baixo, nós precisamos trabalhar. E nós vamos trabalhar esse trabalho que nós temos que fazer. É a obrigação do presidente, juntamente com a sua equipe, trabalhar isso. Nós estamos trabalhando realmente. Isso deve acontecer, não vou falar para você o período, mas breve deve acontecer. Nós não quero deixar aqui promessa nenhuma aqui para vocês falar, mais uma promessa que está feita. Não, é um trabalho que está sendo realizado. Como aconteceram outros trabalhos que nós realizamos, nós vamos realizar isso também. Pode ter certeza que breve a gente informa para vocês de que forma está andando isso. E também, se tiver mais outras empresas, acontecerá com envelope fechado também. É uma forma da gente dar tranquilidade para quem vai participar e verificar quem ainda mais leva. Também não desde que atenda os requisitos especificados pelo Corinthians. Aqui está o Henrique Manfio, agência DC. Sobre o estatuto, o senhor Romeu Tomás Júnior falou que depois, na sequência, semana que vem, vai falar sobre, mas eu acho que hoje eleito é importante que o senhor também dê voz a essa questão, porque ela é uma das questões mais urgentes, vinda de rede social, vinda de quem vai para a arquibancada, de quem é no Corinthians, quem torce para o Corinthians, é que isso seja feito com muito zelo, com muita responsabilidade, e é importante que o senhor também dê
voz nesse momento, como o senhor imagina fazer e olhar pelo estatuto com aquilo que a gente acredita ser o que é válido nesse momento. Como é que o senhor deve seguir com o estatuto, a mudança estatutária, por favor? Eu quero dizer para vocês que no primeiro momento que eu assumi, depois de 3 dias eu enviei uma carta para o Conselho Deliberativo, para o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, para poder colocar a minha posição. A minha posição é que o estatuto tem que ser mudado, tem que ser evoluído. Eu entendo que o Estatuto do Corinthians ele deve ser colocado, deve ser redigido da mesma forma que a Lei Geral do Esporte, porque aí vai dar muito mais responsabilidade para quem vier como presidente. E aí nós não podemos mais viver uma situação dessa. Tem que ter responsabilidade de quem colocar da forma que o cara se responsabiliza por aquilo que ele faz aqui dentro do clube. Isso vocês podem ter certeza. Eu vou me colocar à disposição do Corinthians, vou ser responsável o suficiente para fazer as mudanças que precisam ser feitas. E eu quero dizer aqui novamente, reforçar de que quem de conselheiro, associado ou torcedores que queiram vir no Corinthians para se beneficiar do Corinthians, que se afaste do Corinthians. Vai para bem longe. Aqui não. Nós precisamos mudar. E para mudar não precisamos nada disso. Então eu quero repetir isso novamente. Vou repetir quantas vezes for necessário. Que nós temos que transformar o Corinthians, tem que mudar o Corinthians. E aí chegou o momento. Nós não podemos errar mais. Pequenos nós não podemos poderão mesmo acontecer. Vocês vão têm me que cobrar. entender isso. Não dá para errar Mas mais. vou procurar acertar. Se for necessário não dormir à noite, eu não vou dormir. Mas eu quero consertar essa situação do Corinthians que está hoje. E aí, como eu disse, vai ter que cortar na carne. Como eu disse, vão ter que quebrar um monte de paradigmas que estão aí. O pessoal que estão acostumado a conviver de uma forma não vai dar mais. E se eu tiver qualquer dificuldade em administrar o Corinthians, porque alguém não vai me deixar, eu vou falar para vocês, vou falar para a imprensa, vou falar para a torcida, e quero todos aqui me ajudando a fazer isso. Eu sozinho não vou conseguir, mas com o apoio de todos, nós vamos transformar o Corinthians, nós vamos mudar o Corinthians. E essa vontade eu tenho. Só preciso de apoio. Tentando bater uma palma ali, só uma pessoa bateu, acho que ficou sem graça. Então, gente, Queria estar lá para ver eu essa quero dizer cena. para vocês o seguinte, confia no que eu estou dizendo. Eu não vou deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado recente. É o que eu disse para vocês, passado lá atrás serve como base para a gente conhecer hoje. E também para a gente planejar o futuro. E o futuro do Corinthians será melhor, pode ter certeza disso. Dependendo do Osmar Stabile, que está aqui, nós vamos transformar o Corinthians, vamos mudar o Corinthians. E preciso do apoio de todos. Aqui eu estou vendo vários conselheiros, várias pessoas da torcida organizada, e eu vou precisar do apoio de vocês. Aí tem muita gente que fala, pô, ele foi pedir apoio para a torcida, ele foi pedir apoio para a imprensa. Tem que pedir, gente. Nós temos que pedir apoio para todos. Tanto é que para ser eleito hoje eu tive que pedir apoio. E daqui para frente eu tenho que pedir apoio para todos os associados, para todos os conselheiros. E nós temos que mudar. Se eu tiver qualquer dificuldade, realmente, eu vou falar para vocês, não vai conseguir me calar, não. Eu vou trabalhar aqui dentro para transformar o Corinthians. Tá bom? Um abraço, obrigado a todos. Cara, gostei muito da entrevista. Gostei bastante da entrevista. Gostei lá da parte que o Ale colocou ele na parede, ele deu uma amarelada ali. Pô, a entrevista foi boa, cara. Eu gostei dele, me surpreendeu. Acho que pro momento ele foi a melhor escolha. Eu também tava querendo Castro, promessa de 1 bilhão, a gente acredita ou não acredita, mas ele colocou vários pontos ali que eu gostaria que ele colocasse. Ele falou do name rights que ele vai mudar, ele falou do estatuto, que ele quer mudar o estatuto. Pô, a gente não sabia que ele tinha enviado essa carta, talvez porque ele não fez tanto estandalhaço, ele tava ali mais trabalhando dentro mesmo. Achei bem legal. Ele falou do transfer ban, fez sentido tudo que ele falou do transfer ban. Ele falou
bem interessante também da base. Eu gostei dos contratos que ele fez na base. Ele falou do estacionamento, muito top o estacionamento. Falou também da Neoquímica Arena, de voltar de arrecadar mais, porque realmente lá fora é de 30% a 38%, o Corinthians é 48% que gasta com a Arena por jogo, realmente é muita coisa. Eu gostei, cara, eu gostei muito, mas é lógico, é aguardar pra ver. Vamos trabalhar junto, eu não vou... uma coisa que eu quero que vocês entendam, eu sou muito corintiano, cara, e eu não vou aqui ficar trazendo vídeo, metendo o pé nele, metendo o pé em quem for, se não for a minha opinião verdadeira. E a minha opinião é que eu não queria que ele ganhasse. Essa era a minha opinião. Mas depois de ver a entrevista dele, eu gostei da entrevista dele. Eu gostei e eu vou fazer o quê? Eu não vou vir aqui mentir, falar que não gostei só pra jogar pra torcida. Eu não vou fazer isso. O importante agora é o Corinthians. Então, se ele fazer um bom trabalho, não colocar ninguém na renovação de transparência, ser transparente com nós torcedores, vamos aguardar aí, vamos dar 2, 3 meses pra ele trabalhar, vamos ver como ele vai fazer nesses 2, 3 meses. Gostei que ele vai manter o Fabinho Soldado. Eu gostei de todas as ideias que ele trouxe, menos da parte que ele falou que ele teve que pedir ajuda, né? E aí, com certeza, ele tá devendo favores ali. Ele não quis falar, mas tá. Mas beleza, vamos ver como vai ser esses favores, como ele vai pagar. Eu gostei de várias partes da entrevista e vamos ver. Torcer pra ele aí, torcer pra ele mudar nosso Corinthians. Não vamos ficar contra não, pessoal. Vamos torcer. Eu sei que é difícil acreditar. Mas vamos torcer, fazer o quê? E se não der certo, daqui 1 ano e meio, a gente vai ter que colocar alguém bem mais novo, alguém com mais projetos, mas torcer aí para que ele consiga fazer uma revolução no Corinthians, beleza? O meu nome é Marcelo Scarpim, esse aqui é o Resenha Arena 1910. Se vocês gostaram aí, deixa o like, deixa no comentário o que vocês acharam, pode criticar também, adoro, não tem problema, tá bom? Pode criticar eu, pode criticar o vídeo, pode criticar aí, não tem problema, beleza? É isso aí, tamo junto demais, fui!